Olá, amigos! Estamos começando mais um programa Descomplicando a Lição. Esse é o 13º episódio deste trimestre, o primeiro trimestre de 2024. Estamos finalizando uma série de estudos sobre o livro dos Salmos. E eu confesso aos professores e alunos da Escola Sabatina que a mim causou um impacto positivo enorme estudar os Salmos. Então, estamos chegando ao fim e a lição de hoje, dessa semana, é uma lição extremamente alegre. Eu quero, antes de nós começarmos o estudo da lição, conversar sobre dois assuntos. Como sempre acontece, antes da gente começar, preciso dar alguns avisos. Primeiro é o seguinte: o pastor Manuel, que é o departamental da Escola Sabatina da Associação Central Amazonas, criou um grupo para professores da Escola Sabatina, um grupo no WhatsApp. E todos os professores que quiserem entrar nesse grupo terão o seguinte benefício: eles poderão receber em primeira mão, no momento em que essas gravações são colocadas ao público, eles receberão em primeira mão. Receberão a gravação e também o material que é a base de toda essa explicação que vai em PDF para os professores que quiserem entrar nesse grupo. Como é que eu entro nesse grupo? O professor deve falar com o seu diretor de escola sabatina na sua igreja e pedir a ele que eu faça o contato para que ele faça parte desse grupo do WhatsApp. Se eventualmente houver alguma dificuldade, eu sugiro que entre em contato direto com o pastor Manuel aqui na associação, para que os professores possam fazer parte desse grupo e ganharem esse material, que inclusive o material que é a base de toda a explicação que nós levamos aqui em cada programa. O segundo aviso é que sempre que assistirem esse programa, não esqueçam de dar o seu like para que a plataforma do YouTube entenda que esse programa é prioritário e coloque isso à disposição de mais pessoas. Então, vamos começar este episódio, que é o nosso derradeiro episódio do trimestre, e a lição desta semana é Espere no Senhor. Como eu disse, uma lição alegre. Depois de termos passado por todos essas lições, esses assuntos, nós chegamos agora na grande alegria, que é a espera de toda a promessa final de Deus, que é o seu retorno. O verso para memorizar está aqui: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então, o livro dos Salmos, conforme nós já vimos e já sentimos ao longo desse trimestre, é um livro que fala sobre Deus. Ele nos ensina sobre Deus, mas mais do que isso, ele nos ensina como nos relacionarmos com esse Deus, como ele se relaciona conosco e como nós respondemos sempre às iniciativas de Deus. Ao longo desse trimestre, nós aprendemos muito sobre isso. E hoje, nós vamos ver como é que, apesar de parecer que as promessas de Deus estão demorando para se cumprirem, na verdade, nós temos uma recomendação da Bíblia de como nós devemos esperar pelo cumprimento das promessas. Nós já sabemos, o apóstolo Pedro nos informa, que não há nenhuma desilusão. Parece que tarda, mas não tarda. É que o Senhor quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então, como nós que já conhecemos a verdade devemos esperar? Esse é o assunto desta semana. Então, vamos à premissa, que vai nos dar a primeira ideia de como devemos raciocinar para a lição desta semana. A premissa é uma
um parágrafo do livro A Fé pela Qual Vivo, que é uma meditação matinal, escrita pela senhora Ellen White. E esta meditação, esse trecho está na meditação do dia 7 de agosto. Vejam bem aqui, olha. Muitos, mesmo nos momentos de devoção, deixam de receber a bênção da comunhão real com Deus. Estão com muita pressa. Com passos precipitados, eles avançam através do círculo da adorável presença de Cristo, detendo-se possivelmente um momento no recinto sagrado, mas não para esperar conselho. Não tem tempo para ficar com o Mestre Divino. Assim, eles retornam às suas atividades com seus fardos. Vejam bem, caros professores e alunos da Escola Sabatina, Deus nos oferece um momento diário de meditação no início do dia para que nós saiamos para as nossas atividades sem o peso dos nossos fardos. Nós vivemos num mundo que nos pressiona demais. Tudo é difícil. Tudo tem muita pressão, tem muito estresse. E é nesse momento com Deus que nós ganhamos a paz que Ele nos oferece, deixamos os nossos fardos com Ele, a nossa preocupação e saímos para o dia, como o texto está dizendo, sem pressa. E esta noção de nós não termos pressa é o que está no texto dos Salmos que vamos ler e estudar nessa semana. Então, a lógica do estudo é o chamado da espera. Esse é o assunto principal da lição dessa semana. Ou seja, nós estamos sendo chamados para ter calma, para esperar com confiança. E esse assunto chama dois subassuntos, que é como nós poderemos perseverar mantendo a nossa paz, ou seja, sem entrar em desespero, e como nós retornaremos para o sábado do Éden, que era um momento de espera. Por quê? Porque nada estava fora do lugar, tudo estava funcionando e nós poderíamos descansar. Isso foi o que aconteceu com Adão naquele primeiro sábado em que Deus o criou. Então vamos olhar esses assuntos, perseverando em paz e retornando ao sábado do Éden. Vamos olhar o que os Salmos nos ensinam sobre isto. O primeiro assunto, que é o perseverando em paz, o que significa esperar no Senhor? O Salmo 27, o Salmo 37, o Salmo 39, o Salmo 40 e o 69 nos falam sobre como esperar no Senhor. Vejam bem aqui, o servo de Deus espera na certeza de que Deus é fiel. Mesmo que não vejamos, Ele resolverá para nós o que é melhor. Agora precisamos definir o que os Salmos estão explicando, o que é o melhor que Deus nos reserva. E aqui há duas ideias nesses Salmos. O melhor é que toda injustiça será punida. Não é o que nós esperamos? Que a injustiça seja punida? Porque Deus é o grande juiz. E a Bíblia o chama de o justo juiz. Então, se nós esperamos nele, na certeza de que ele é fiel, toda injustiça será punida. Mas também toda a fé será recompensada. Ou seja, nós não estamos lidando com um Deus que nos decepciona. Então, assim como o salmista, o Filho de Deus atual espera pela bênção de ser levado para perto de Deus. Irmãos, não há nenhuma bênção mais importante do que a noção que nós podemos nos aproximar de Deus. Infelizmente, nós não temos uma
experiência com Deus tão forte e não conhecemos Deus o suficiente para querer estar perto dele. Mas devemos buscar isto. Por quê? Porque essa espera supera qualquer desejo e qualquer necessidade na vida. Nós não temos muito essa noção de que Deus nos proporciona a solução para todos os nossos problemas. Nós estamos nas cidades, as cidades são construções humanas, onde o homem aparece demais e nós perdemos, por causa da cidade, a visualização do que é Deus. E nós não nos aprofundamos no conhecimento de Deus. Nós achamos que a vida vai no seu dia a dia, vai no seu bojo natural, vai acontecer, nós vamos viver, mas nós sabemos que a Bíblia não dá essa noção. A Bíblia nos diz que todas as coisas dependem de Deus. O nosso dormir, o nosso levantar, a nossa saúde, todas as coisas que nós desfrutamos, tudo isso vem de Deus. A manutenção da minha visão, a manutenção do meu olfato, a manutenção dos meus ouvidos, a manutenção de todos os sentidos, tudo isso depende de Deus. A manutenção da minha capacidade cognitiva, tudo depende de Deus. Então, um filho de Deus espera nele. Espera pela bênção de estar próximo dele. Por quê? Porque o Senhor permanece com o seu povo através do Espírito Santo. Essa é outra noção que nos escapa. Nós não temos noção de que o Espírito Santo nos acompanha, mas é real isto. O nome adventista contém a ideia da esperança. A ressurreição, nossa garantia na segunda vinda de Jesus. A nossa grande esperança, irmãos, é a ressurreição. O salmista, nesses salmos aqui, expressam uma alegria muito grande. Num dos salmos está escrito o seguinte: ainda que eu esteja na sepultura, no Sheol, ainda que meus ossos não tenham carne, quando a voz da trombeta do Senhor tocar, os meus ouvidos ouvirão. Eu me levantarei e louvarei o Senhor. Essa é a nossa grande esperança, irmãos. Essa é a nossa grande esperança, a ressurreição. Então, nós podemos levar a Deus as nossas pequenas preocupações e perplexidades, da mesma maneira que as maiores aflições, sejam o que for que surja para perturbar ou para nos atingir, devemos levar ao Senhor em oração. Isto é uma frase que está no livro que nós já citamos, A Fé pela Qual Vivo, dia 7 de agosto. Então, esperar significa confiar no Senhor. Esperar significa crer nas suas promessas. Esperar significa que nós podemos conversar próximos a Ele e podemos obter dele respostas para todas as nossas questões. Então, é uma espera que promove o descanso. E nós vamos entrar nesse assunto um pouquinho mais adiante, no descanso. Ainda neste assunto, perseverando em paz, 2 salmos, o Salmo 126 e o Salmo 131, eles nos informam sobre o nosso relacionamento com Deus, como nós devemos nos relacionar com Ele. Nós devemos esperar tranquilos e confiantes, pois traremos os molhos. Se o Senhor prometeu, Ele cumprirá. O povo de Deus vive em um mundo que o aflige. Isso é muito verdade, não é, irmãos? Nós vivemos cheios de tensões, cheios de dificuldades, mas os justos elevam os olhos a Deus. Essa é uma frase que, dita num momento qualquer, ela parece vazia. E por que ela parece vazia? Porque nós não conhecemos Deus. Há uma assertiva,
um apelo do sábio Salomão no livro de Provérbios, dizendo, olha, busca conhecer o Senhor. Conhecer a Deus é a mais importante tarefa de um homem, porque senão nós não conseguimos elevar os olhos esperando a bondade de Deus, esperando a misericórdia de Deus e as suas bênçãos. Nesta frase que eu vou ler aqui, tem informações de suma importância. Eu queria que prestassem atenção. O conhecimento da grandeza divina torna os filhos de Deus humildes e livres da busca de si mesmos e da ambição vã. Antes de prosseguir, quero que reflitam no que nós acabamos de ler. Ou seja, na medida em que eu vou conhecendo mais Deus, eu vou entendendo mais da minha pequenez, da minha dependência de Deus, e vou buscando mais Deus, esquecendo-me mais de mim, esquecendo-me das ambições vãs. E o que são ambições vãs? O texto continua dizendo, qual criança desmamada, nos aquietamos no braço de Deus. Temos um relacionamento amoroso com o Todo-Poderoso. Até aqui não está claro o que são as ambições vãs. Venham comigo nesse segundo texto aqui, nesse terceiro texto, não é? Ao desmamar-nos das ambições e orgulhos ilusórios, Deus nos introduz ao alimento sólido, que é fazer a vontade daquele que enviou Jesus Cristo a realizar sua obra. Então vejam bem, aqui está a definição, o conceito do que são ambições vãs. São ambições e orgulhos ilusórios. Nós vivemos em busca de coisas que não têm qualquer valor. Nós não queremos ser pessoas humildes, nós queremos ser, além de um número na estatística, nós queremos ter prestígio, nós queremos ter poder, nós queremos ter força monetária, nós queremos ser ilustres. A Bíblia diz que isso é alimento para quem ainda mama. O desmamado já não busca mais essas coisas, já busca o alimento sólido. E o que é o alimento sólido? Fazer a vontade daquele que enviou Jesus Cristo. E Jesus fez o quê? Necessariamente cuidou das pessoas. Levantou as pessoas da posição em que estavam como mortos. Jesus chama de mortos aqueles que estão vivendo atrás dessas ambições. Ele tira essas pessoas dessa situação e ele coloca as pessoas vis-à-vis essa outra noção de que a vida é cuidar das necessidades de alguém. Porque é isso que faz sentido e não as ambições. Nada mais ilustrativo, mais didático para nós entendermos isso do que o próprio sábio Salomão falando dessas ambições. Ele disse, eu corri atrás de todas essas coisas. Cheguei a uma conclusão. Tudo isto é vaidade, ou seja, não serve para nada. Então, os livramentos do passado, que é o que nós estamos estudando nesses salmos todos ao longo desse trimestre, todos os livramentos que aconteceram no passado devem ser mostrados às novas gerações, para suscitar esperança renovada. Ou seja, os mais velhos precisam contar para os mais novos todos os livramentos pelos quais passaram. Para quê? Para que a esperança renovada esteja também nessa nova geração. Podemos estar semeando em lágrimas agora, mas a promessa é de que colheremos o fruto do nosso trabalho. Ou seja, estamos num mundo difícil, mas lutando pelas coisas que são justas, lutando pelo reino de Deus. É realmente uma luta. Mas o texto está nos informando que nós não estamos trabalhando em vão. Nós colheremos
o fruto do nosso trabalho. O outro assunto, não é, sobre o descansar em Deus é a questão do sábado. E o autor da lição está chamando a atenção para o sábado do Éden. Essa chamada de atenção é muito importante. Vou falar para os professores aqui nesta lente. O sábado do Éden, professores, é muito diferente do sábado que nós conhecemos. O que nós fazemos com o sábado hoje? Nós vamos à igreja, chegamos tarde, de modo geral, nós nunca chegamos cedo, assistimos o sermão e vamos embora. É uma pressa incrível. Nós não aproveitamos o sábado quando a divindade está à disposição dos homens, literalmente está. O Espírito de Profecia diz que no sábado o céu baixa a terra, e nós não aproveitamos isso, nós não descansamos, porque a nossa preocupação é que nós mesmos vamos ter que dar conta das nossas coisas. Nós não buscamos Deus com a esperança de que Deus possa nos ajudar e resolver os nossos problemas. Então, o sábado é só uma apresentação ali e rapidamente, porque nós temos que voltar para casa, nós temos amigos que vão almoçar conosco, então eu tenho que preparar o almoço. Nós não descansamos no Senhor. O autor chama atenção para o sábado do Éden. O que estava no Éden? Tudo pronto. Adão vem à vida na sexta-feira e no sábado ele entra no descanso sabático. E o que é o descanso sabático? Nós vamos ter uma ideia do que é o descanso sabático olhando para o povo de Deus no deserto, depois de terem saído do Egito. O deserto é um local que não tem ninguém e não tem nenhum recurso. Mas o que o povo experimentou? De dia, uma nuvem que os cobria do sol. À noite, uma coluna de fogo que iluminava o caminho. Eles tinham água saindo da pedra. Eles tinham pão descendo do céu. Não tinham com que se preocupar. Os irmãos estão percebendo? Esse é o sábado do Éden. Adão entra no mundo com tudo pronto. Agora eu queria lhes mostrar que hoje essa realidade é a mesma. Então venham comigo. O Salmo 92 exalta Deus pela criação passada e pela sustentação do mundo. O mundo é sustentado por Deus assim como estava sustentado no passado, lá no Éden. E por conta disso, no sábado, os filhos de Deus atuais devem descansar em paz por causa da ordem eterna imposta por Deus. Ou seja, a mesma ordem que estava atuando no mundo físico naquele momento em que Adão surgiu, é a mesma ordem que está agora. O texto está dizendo, é a ordem eterna imposta por Deus e que sustém o universo. Se nós temos essa noção, o que vai acontecer? Nós vamos ter a sensação de que nós podemos descansar. E este é o primeiro aspecto do descanso, é eu saber que está tudo sob controle, que as leis que estavam lá no início estão agora, elas são leis eternas, e a ordem que Deus impôs continua sendo a ordem que está até agora. Mesmo no sábado, a chuva não cessa, as árvores crescem, o sol ilumina, tudo continua. A pressão atmosférica é igual, tudo continua. Por quê? Porque nós temos a eterna ordem imposta por Deus. Essa é a primeira noção do descanso sabático. O Salmo 92 ainda nos mostra o seguinte, o Senhor é magnificado por causa das vitórias sobre os inimigos. Nós o reconheceremos como o Deus da justiça. Este segundo aspecto do descanso reforça a nossa libertação. Então, nós temos duas coisas com as quais nós lidaremos ao raciocinarmos sobre o descanso do sábado. A ordem imposta por Deus ao universo e mantida por Ele, que nos garante a existência, nos garante que
os meios físicos estarão trabalhando a nosso favor. E a segunda grande noção, o segundo grande aspecto do descanso é que Deus teve vitória sobre todos os seus inimigos. E certamente nos dará vitória também. Essa frase que eu vou ler agora, ela é um resumo dessas duas ideias que estão aqui. Venham comigo. Embora Deus seja o Altíssimo, Ele estende a mão para resgatar os que o invocam. Nós precisamos invocá-lo. Portanto, a criação e a redenção devem ser inspiradas ou devem ser observadas para nos inspirar à adoração. Viver em uma criação assolada pelo pecado sem a esperança da redenção seria devastador. Por isso, louvamos ao Senhor pela redenção. Os irmãos estão percebendo qual é a razão do descanso sabático? Não é eu parar de trabalhar e ir para a igreja preocupado com outras coisas. É eu entender que Deus sustenta tudo e que Ele vence o inimigo. Agora, o sábado é o sinal da aliança eterna do Senhor com o seu povo. Ezequiel capítulo 20. Assim, o descanso do sábado é essencial para o povo de Deus, visto que o capacita a esperar confiantemente de que o Senhor cumpre as promessas da aliança. O que é o sábado para nós hoje? Crentes adventistas do sétimo dia, março de 2024. Nós somos, a cada sábado, treinados na grande esperança de que o Senhor voltará. Nós visamos no sábado, ali na igreja, no santuário, a volta de Jesus, a grande esperança que nós temos de sair desse mundo conturbado, ir para um mundo de justiça, ver a vitória de Jesus sobre todos os inimigos, e nós poderemos então ver o Senhor cumprindo as suas promessas. Cada sábado nós treinamos isso. Cada sábado que vamos à igreja, treinamos essa questão. Então, vem uma alegria aí, né? O que os Salmos 5, 30, 49, 59, 92 e 119 nos ensinam? Como diz o hino, logo vem a negra noite, o amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Esse é um hino que está no nosso compêndio chamado Inário Adventista. O que é amanhã? Amanhã reverte a escuridão da morte e nos tira do abismo para o caminho reto e seguro. Salmo 143, verso 10. O que nós sabemos? Que vamos morrer, mas que vamos ressuscitar. E quando nós ressuscitarmos, nós veremos o brilho da face do nosso Senhor. A manhã da ressurreição abriu o caminho para a manhã eterna da nossa salvação. Assim como a estrela da manhã anuncia o nascimento do novo dia, a fé anuncia a nova realidade da vida eterna. Jesus é chamado de a brilhante estrela da manhã, a qual aguardamos, pois ele estabelecerá o seu reino, no qual não haverá mais noite nem mal, ou seja, não haverá mais morte e nem pecado. Mais do que qualquer outra coisa, é isso que esperamos. Esperamos no Senhor. Cristo possui o poder de quebrar as algemas da morte. Agora vamos ver como os assuntos da semana estão interligados. Um assunto maravilhoso, né? Um assunto alegre. Domingo, o chamado da espera. Segunda, paz de uma criança desmamada. Terça, trazendo os seus feixes. Esses três assuntos estão no tema Perseverando em Paz.
Quarta-feira, esperando no sábado de descanso divino. Ou seja, cada sábado nós repetimos ou treinamos para o que virá. E na quinta, a alegria vem de manhã, que é o retorno ao sábado do Éden. O que nós podemos, na aterrissagem, conforme já conhecem, né? O que nós podemos resumir num parágrafo sobre tudo isso que nós vimos? Os salmos apelam para que esperemos no Senhor. Se a obra do Espírito Santo está concluída em cada um, então resistiremos à tensão que a espera imporá. Apenas uma coisa suportará a tensão: permanecer em Cristo, ter um relacionamento com Ele. Professores, não esqueçam disso. Não há como nós esperarmos se nós não tivermos um relacionamento com Deus. Porque nós vamos nos desesperar. Nós vamos olhar para os homens e vamos nos desesperar. Ao continuarmos esperando, encontraremos paz, contentamento nos salmos. O encontro diário do coração de Deus com o nosso ocorre nas nossas orações e cânticos. Maravilhoso esse texto. Parece que Deus está demorando, nós não podemos olhar para o mundo porque o mundo nos desespera, mas nós temos a confiança de que esperar no Senhor e na obra que Ele está fazendo conosco nos dará a vitória final. E nós podemos nos comunicar diariamente com Ele através da oração. Se nós tivéssemos que resumir a lição numa frase, a frase seria essa aqui: espera no Senhor, anima-te, que é a frase do verso para memorizar. Então vamos agora à aplicação. E eu quero convidá-los para que leiamos juntos o texto da aplicação dessa semana. Estamos agora mesmo esperando a promessa do regresso de Jesus. Devemos nos fortalecer mutuamente, contando as virtudes de Deus, seus feitos no passado e no presente, para que, enquanto esperarmos, tenhamos fortalecido a nossa esperança e fé, porque o Senhor nos prometeu a solução final para toda injustiça. Meus caros, nós estamos esperando a volta de Jesus. A Igreja Adventista está com quase 180 anos esperando a volta de Jesus. Desde que a Guilherme Miller pregou pela primeira vez sobre a volta de Jesus, já se passaram quase 200 anos. Parece que Jesus está demorando, mas não está. E a nossa esperança não pode diminuir. Nós temos que nos encorajar uns aos outros, contando o que Deus fez no passado, vendo o que Ele está fazendo conosco e animando-nos uns aos outros. Essa esperança, irmãos, ela é enraizada, ela é fortalecida através da oração, quando nós nos colocamos muito próximos de Deus. E eu queria convidá-los para orarmos, para que essa esperança seja ainda mais forte. E no momento em que vocês lecionarem isto para os seus alunos, que isto apareça no seu olhar. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, bom Deus, porque apesar de estarmos num mundo conturbado, nós podemos olhar para o alto e encontrar a sua face ali. Obrigado por todas as promessas que estão na sua palavra e pela certeza de que o cumprimento dessas promessas se dará, porque isso já foi verdade no passado. Fortalece a nossa fé, bom Deus, e manda-nos o teu Espírito para que não tenhamos qualquer dúvida. Obrigado pelas bênçãos todas e nós oramos em nome de Jesus. Amém.
caros professores, nós estamos terminando mais um trimestre, o primeiro trimestre de 2024. Livro dos Salmos, como eu disse, maravilhoso. A mim causou uma impressão enorme e uma confiança muito grande em Deus. E descomplicou literalmente muita coisa. Eu queria convidá-los para que estejamos juntos nos próximos episódios, no próximo trimestre, o segundo trimestre de 2024. A lição desse próximo trimestre vai analisar o grande conflito, ou seja, uma complementação do que nós vimos aqui agora. Então, professores, obrigado por sua atenção nesse trimestre. Esperamos que esse programa tenha sido uma boa ajuda para todos os professores e nos encontraremos no trimestre segundo de 2024. Lembre que a sua missão é descomplicar a lição. Até o próximo trimestre.